Neste vídeo, vamos resolver o exercício 1 e o exercício 2 da aula 4 da primeira série do ensino médio. A número 1 diz o seguinte: classifique as seguintes afirmações em verdadeiras ou falsas. Vejamos o que diz cada uma delas. Na primeira diz o seguinte: será que o 2 pertence ao conjunto 2, ao intervalo 2, 6? Primeiro vamos analisar geometricamente o que isso significa, tá? Então, quando eu estou falando no intervalo 2 e 6 e o colchete está voltado para dentro, significa dizer que tanto o 2 quanto o 6 fazem parte desse conjunto. Então, eu represento como uma bolinha fechada. E aqui o intervalo. Então, de 2 até 6. Perceba, será que o 2 pertence ao conjunto? Sim, ele pertence porque a bolinha é fechada e isso quer dizer que o 2 é o primeiro número desse intervalo. Portanto, isso é verdade. Segunda, menos 1 pertence ao intervalo menos 5, menos 1? Quero que você perceba comigo que o menos 5 tem o colchete voltado para dentro. Significa que o 5 faz parte do conjunto, menos 5. Agora, no menos 1, nós temos um colchete voltado para fora. Na representação de intervalo, isso significa que o menos 1 não faz parte do conjunto. Se ele não faz parte do conjunto, o menos 1 não pertence ao intervalo. Portanto, isso é falso. Será que o 3 não pertence a esse intervalo? Vejamos qual é o intervalo. Eu estou dizendo que x pertence aos reais, tal que o 3 é menor do que x, que é menor do que 4. Geometricamente, nós estamos representando isso como sendo assim. O 3 tem que ser menor, por isso, bolinha aberta. Ele não faz parte do conjunto. O 4, bolinha aberta. Ele não faz parte do conjunto. Então, os números estão entre 3 e 4, excluindo o 3 e excluindo o 4. Portanto, o 3 não pertence a esse conjunto? Não pertence. Isso é verdade. Na próxima diz o seguinte: o 0 pertence a esse intervalo aqui de números numéricos? Vamos ver. X pertence aos reais tal que o menos 1 é menor do que x, que é menor do que 1. Geometricamente, nós estamos dizendo o seguinte: o menos 1 é menor do que x, ou seja, o menos 1 não faz parte do conjunto, bolinha aberta. O x tem que ser menor do que 1, o 1 não faz parte do conjunto. Então, eu estou dizendo que, nesse intervalo, os números estão entre menos 1 e 1. Portanto, o 0 pertence ao intervalo? Sim, porque o 0 está entre menos 1 e 1. Portanto, isso aqui é verdade. Analisando as alternativas, V, F, V, V. Letra B. Na questão número 2, diz o seguinte: dados os intervalos. Então, nós temos 4 intervalos. O intervalo A, o intervalo B, o intervalo C e o intervalo D. Verifique qual das afirmações abaixo é incorreta. Então, vejamos. Na letra A diz o seguinte: 1 pertence a A união com B. O que é A união com B? A união com B é reunir todos os elementos do conjunto A e do conjunto B. Como é que a gente faz isso? Nós pegamos o menor elemento e o maior elemento dos dois conjuntos. Eu vou observar que o menor elemento é menos 1, vírgula. O maior elemento é o 5. O 1 está incluso, colchete para dentro. O 5 está incluso, colchete voltado para dentro. Então, isso é a união com B. É o intervalo de menos 1 até 5. Nós vamos perceber que o 1, é claro, está entre o menos 1 e o 5. Portanto, isso é verdade. Agora vamos para a letra B.
0 pertence à união com C? A união com C. Vou pegar os elementos do conjunto A, do intervalo A e do intervalo C. O menor e o maior elemento. Então, vejamos. O menor elemento é menos 1. O maior elemento é o 4. O menos 1 faz parte e o 4 também faz parte. O 0 está entre menos 1 e 4? Está, né? Então, portanto, isso também é verdade. Na letra C, nós temos a intersecção com D. E nós vamos verificar, será que o 8 pertence à intersecção com D? Para isso, eu vou representar aqui na reta real, para a gente verificar, tá? Então, vou representar o conjunto A. O conjunto A eu vou ver que tem menos 1 e 4. Então, menos 1, bolinha fechada, 4, bolinha fechada. Os elementos estão aqui no meio. Agora, o conjunto C, ou melhor, o conjunto D. No conjunto D, nós vamos observar que nós temos o 1. Se eu olhar aqui o menos 1, tem que ficar mais à esquerda. Então, aqui tem que ser o 1. Fechadinho. E o 3 é menor do que o 4, então também tem que ficar à esquerda. Eu vou colocar o 3 aqui. Aqui estão os elementos do D. E a minha pergunta é, o 8 faz parte desse conjunto? Não, né? Porque o 8 provavelmente ele está aqui, ó. Ou seja, ele está mais à direita do que os elementos que nós estamos representando aqui. Então, ele não faz parte. Por isso, essa aqui é falsa. E quando eu falo na última, menos 1 pertence à união com B, eu já resolvi a união com B. Eu vou verificar, ó, o menos 1 é fechadinho aqui, o colchete é fechado, significa que o menos 1 pertence ao conjunto. Então, isso também é verdade. Logo, a alternativa C é a incorreta.